Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E mês passado eu tive uma hiperfixação e agora isso vai ser problema de vocês! Tudo começou no mês passado, quando eu fui à Bahia. Sim, eu fui lá comemorar o aniversário de uma amiga minha, com mais outra amiga dela, que também ficou amiga minha. Eu estava indo pra Bahia e pensando, nossa, nós somos que nem os três amigos do filme Você Já Foi à Bahia, porque nós somos três amigos e nós ainda não fomos à Bahia. E daí eu falei com a dona Eide, que vocês já conhecem sempre, minha amiga, eu falei, Eide, você conhece o filme Você Já Foi à Bahia? Ela... Não. Aquele filme que mostra o Zé Carioca, que foi uma invenção política, e dela, só sei quem é o Zé Carioca. Daí eu mostrei prints, e ela, não tem ideia. E daí naquele momento, no avião, eu pensei, se ela não tem ideia, mas gente não tem ideia, eu vou ter coisa pra falar. E daí, pra piorar, eu perguntei pra essas duas amigas minhas lá na Bahia se elas conheciam o filme Você Já Foi à Bahia, e ninguém conhecia o filme Você Já Foi à Bahia, muito menos o contexto histórico deles. Então, graças a isso, vocês vão ouvir... Na verdade, é uma coisa bem interessante a história, gente, de como esse filme surgiu. E eu tive que aprender um monte de coisa. Eu comecei falando, não, eu só vou descobrir por que foi feito esse filme. Mas daí eu não entendi o contexto. E daí eu fui pesquisar o contexto. E daí eu não entendi os eventos. Daí eu fui pesquisar os eventos. Daí envolvi um monte de país da América Latina. Eu não sabia o que... Os últimos 3 dias da minha vida foram Você Já Foi à Bahia e o Alô Amigos, que a gente vai falar de 2 filmes da Disney hoje. O Você Já Foi à Bahia e o Alô Amigos. Alô Amigos é de 1942 e Você Já Foi à Bahia de 1944. E por que essa história é tão interessante? Porque o Zé Carioca, nosso personagem da Disney brasileiro, ele só foi inventado por culpa de quem? Hitler. Tá, vamos à história completa, me acompanhem, eu prometo que eu vou chegar ao ponto, e em algum momento desse vídeo a gente vai falar desses 2 filmes. Mas a história é interessante. Inclusive, eu vou fazer o possível para ser vaga em relação a datas específicas, porque eu sempre erro datas e nomes. E daí parece que eu não sei o assunto, mas eu pesquisei muito, mas na hora eu fico nervosa, daí eu esqueço o nome, daí parece que eu não sei o resto. Isso me deixa muito frustrada. Mas tudo isso aconteceu com a Segunda Guerra Mundial. Existiam a Alemanha, o Japão e a Itália, que fizeram meio que uma coligação, que eles chamavam de o eixo, e o objetivo deles era dominar geral, né? Ir conquistando e pegando todo mundo pra si. E quando esses 3 países se juntaram, eles meio que assustaram o resto do mundo, né? Então o resto do mundo fez uma outra coligação pra tentar lutar contra isso. Estados Unidos estava ajudando, mas não na frente, assim, sabe? Tipo, eles estavam dando umas armas, eles estavam fornecendo um dinheiro, mas não era assim, de cara a cara. Até o momento que aconteceu o ataque de Pearl Harbor, quando o Japão atacou uma base militar americana no Havaí. E isso desencadeou os Estados Unidos a realmente entrar em modo guerra-guerra. Um soldadinho, pegar todos os recursos americanos, tanto civis quanto militares, todos serem dedicados para a guerra. E isso causou meio que um caos nos Estados Unidos. Entra o seu Walt Disney. Seu Walt Disney aqui, na década de 20, ele revolucionou o cinema com o seu longa-metragem A Branca de Neve, que eu tenho um vídeo, que eu vou pôr aqui, eu acho, se eu lembrar, se não me lembre, que eu meio que zoou com a cara da Branca de Neve o filme inteiro. Mas ele estava em alta, daí ele lançou o quê? Ele lançou Pinóquio e ele lançou Fantasia. Esses 2 filmes não deram dinheiro, então ele já começou a ficar meio mal das pernas. Segunda coisa, os desenhistas meio que entraram em greve, porque o Disney pagava muito dinheiro, outro não pagava nada, todo mundo tinha que trabalhar que nem uns condenados, e daí o Disney falava que era tudo ele que estava fazendo sozinho, não tinha nada a ver com os desenhistas, era tudo ideia dele, então todo mundo ficou meio puto e fez uma greve, o que mais uma baixa pro seu Disney. Essa greve gerou o Sindicato dos Cartunistas, então foi uma greve muito boa para os cartunistas, mas não para o Walt Disney. Chega a guerra, os filmes da Disney não podem mais ser exportados para a Europa, então eles também perderam dinheiro nisso. Não acabou! Os Estados Unidos pegaram os estudos do Walt Disney para usar como base militar também. Eles ficaram 9 meses acampados nos estudos do Walt Disney. E, porque desgraça pouca, é bobagem, mais da metade dos desenhistas do Walt Disney foram convocados para a guerra. Eu vou falar mais da metade porque eu não sei exatamente quantos. Então ele estava com funcionários infelizes, estava sem dinheiro, estava sem para onde divulgar os filmes dele, ele estava, bem dizer, sem estúdio, ele estava fudido e mal pago. E daí vem o presidente dos Estados Unidos e fala: oi, seu Walt Disney, o que você acha de fazer umas animação pra gente? E ele fala, óbvio, é tudo que eu preciso, literalmente, é tudo que eu preciso, senão a gente vai fechar. E daí ele é convocado pelo exército americano a fazer muitos tipos diferentes de animação. Tanto animações que não foram divulgadas, porque elas são secretas, explicando como é que funciona equipamento, como você usa o maquinário, logística do exército, e ele também fez um braço de propaganda americana. Quem era o garoto propaganda? O Pato Donald. Sim,
sim, o Pato Donald fez muitas animações relacionadas a isso. Tem uma animação que eu assisti que era ele ensinando os americanos a importância de pagar os seus impostos nesse período de guerra. E tem um que é bem propagandona, que é um pesadelo que o Donald tem, que ele sonha que tá morando na Alemanha nazista e ele tem que fabricar bomba. Até esse trecho dele fabricando bomba, ele é bem conhecido. Ele acorda com um pijama, que é a bandeira dos Estados Unidos, agradecendo a Deus por ter nascido americano e não num país completamente maldoso como a Alemanha, que só quer destruição, que só quer caos. Ele também Ele também foi desenhado numa animação que também foi aberta ao público, mostrando como é o processo de recrutamento que acontece quando você entra no exército, e ele é meio engraçadão, assim, para atrair o povo. E essas medidas de animação, de propaganda, realmente funcionaram. Essa dos impostos aumentou em 37% a arrecadação dos impostos depois dessa animaçãozinha do Pato Donald ensinando como você paga os seus impostos. Então tava funcionando, ele tava conseguindo sobreviver graças ao exército americano. E tem uma animação também que eu assisti, como eu falei, era pra ser duas. No final, era meia-noite, tava... o nome da animação é bem forte, o nome é Educação pra Morte, que é a história de um alemãozinho que cresce sendo bom, e daí ele vai pra escola pra ele aprender que no mundo ele não pode ser o coelho, ele tem sempre que ser a raposa, ele aprende o ódio, ele vira um soldado, ele vai pra guerra e ele morre porque esse é o propósito de vida dele. Crescer, aprender e destruir. É bem pesado, é bastante pesado, assim, você fica... Então, nesse momento de guerra, que o Walt Disney tava fazendo 1000 desenhos, os países eram divididos em 3 partes. O eixo da Alemanha nazista, que era Itália, Alemanha e Japão, os aliados, que era todo mundo se juntando para não perder terra, e os café com leite. Até esse momento, América do Sul era café com leite. Por quê? A gente não tinha uma relação direta. Todo mundo na América do Sul, estou sendo vaga, eu sei que a América do Sul é grande, eu sei que cada um fez uma coisa diferente, mas me ajudem a te ajudar. Eles exportavam para a Alemanha, exportavam para os Estados Unidos e eles tentavam manter meio que uma diplomacia café com leite. Assim, tipo, gente, não estamos sabendo. Mesmo o nosso presidente não tendo um pensamento assim, não era aquela coisa de ódio pelo Hitler. E um ponto importante falar que, nesse período onde tudo está acontecendo, a gente ainda não sabia das atrocidades que a Alemanha estava fazendo nos campos de concentração. Então, até aquele momento, era uma briga territorial, era um negócio de poder. Eles não sabiam do genocídio que estava acontecendo. E outros presidentes também, sabe, não era aquela coisa tipo, nossa, vamos acabar com isso daí, odeio a Alemanha. Eles tinham meio que um negócio assim. Se, por acaso, a América do Sul falasse, top, a gente tá com a Alemanha, os Estados Unidos estariam ferrados geograficamente, primeiramente, porque é um acesso muito mais próximo a eles, por guerra, destruição, treta. Tipo, territorialmente era mais fácil de atacar. Segundo, eles também perderiam um mercado de venda e de exportação da América do Sul. Ia ser um grande BO se, em resumo, né? Seria um grande BO se a América do Sul decidisse apoiar a Alemanha nazista. Eles que decidiram, então, a América, que até esse momento era toda individualista, toda nós somos melhor que todo mundo, resolveu fazer amizade. Resolveu falar, amigos latinos, nós amamos vocês. E fizeram um departamento de sociabilidade latina. O objetivo desse departamento era fazer amizade. E como eles fizeram amizade? Sobretudo oferecendo crédito, não era dinheiro, oferecendo empréstimos e culturalmente. Empréstimos como, por exemplo, a Vale foi construída com esse empréstimo, eles deram várias linhas de crédito, fizeram um monte de coisa legal. E, culturalmente, surgiu do nada um movimento de filmes que aconteciam em Cuba, que aconteciam na Argentina, que aconteciam no Brasil, que aconteceu no México, de repente, febre latina dominou Hollywood e ninguém estava entendendo muito bem o porquê, porque foi meio do nada. Não foi meio do nada. Foi parte do projeto de fazer amizade com nós da América do Sul, que até agora éramos, tipo, pobres e inúteis para eles. Nós éramos os incultos. E daí eles falaram, não, vocês são tão especiais, vocês têm uma cultura tão rica, a gente ama tanto todos vocês. Só que essas tentativas cinematográficas não deram muito certo. Por quê? Porque eles faziam do jeitinho deles, né? O filme era cubano, mas eles dançavam samba e a protagonista falava português. Era na Argentina, porém, eles dançavam salsa e falavam inglês, ninguém falava... Cara, eles realmente falaram latinos, povo exótico, mesma coisa. Só muda a cor da roupinha. E não deu muito certo, assim, não deu muito certo mesmo. O nome disso era a política da boa vizinhança. Enquanto as frentes financeiras, de crédito, estavam dando certo, a frente cultural só deu certo quando o seu Walt Disney resolveu participar do rolê. O presidente falou, você não quer fazer uns negócios latino, atrair um público, fazer um negócio? O Disney, que tá fudido e mal pago, pensou,
Se eu não posso mandar as coisas para a Europa, eu posso mandar as coisas para toda a América do Sul. Olha que top, a gente faz dinheiro assim. Disney falou bora, juntou um monte de ator latino-americano e começaram a fazer umas viagens. Sobretudo uma viagem chamada Goodwill Tour. Sobretudo uma viagem chamada Goodwill, meu Deus, meu inglês. Que o Disney pegou 15 desenhistas, 2 esposas, uma sendo a dele, a outra sendo de um único desenhista. Por que ele escolheu só 2 esposas? Eu gostaria muito de saber, mas eu não achei em lugar nenhum. Eles viajaram por toda a América do Sul com o objetivo de arrecadar referências para fazer animações focadas na América do Sul. Uma das grandes diferenças é que enquanto Hollywood estava falando, a gente faz o nosso jeito, o Disney falou, não, eu quero conhecer a cultura de vocês e trazer isso para os Estados Unidos. Então foi uma abordagem muito mais amistosa, muito mais aberta, muito mais humilde, que funcionou horrores, tá? Horrores. Por quê? Porque os Estados Unidos já tinham um plano B. O plano B deles era invadir tudo que precisasse, porque, por exemplo, o Nordeste brasileiro, ele tinha um acesso geográfico muito bom à guerra. E eles já tinham todo um plano que era, eu acho que o projeto da borracha, o Rubber Project, que era tipo, se eles não aceitarem a nossa amizade, a gente vai invadir rápido e com força. Vocês viram essa invasão? Não teve invasão. Por quê? Porque Zé Carioca salvou a vida da gente. Inclusive, a maior base militar dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, ficava no Brasil, ficava em Natal. Então, essa política da boa vizinhança deu muito certo. E o Walt Disney fez muito para que isso acontecesse. Mas, Neura, por que você está contando tudo isso pra gente? Primeiro, porque, novamente, fiquei obcecado. E segundo, porque vira e mexe tem um comentáriozinho falando, ai, é só um filme. Ai, é só uma série. O entretenimento foi usado, é usado e continuará sendo usado como ferramenta de mudança de pensamento, de inserção de novas ideias, desde sempre. Nós somos, sim, muito influenciados pelas obras de ficção que nós assistimos. E uma prova disso, porque uma guerra foi evitada praticamente, uma guerra entre Estados Unidos e países da América do Sul, também por vários outros fatores, né? Não vou dizer que é só isso, mas por causa do Zé Carioca. Porque o Walt Disney decidiu falar, nossa, vocês são um país tão legal, vamos fazer uns desenhos, vamos fazer uns negócios. Quer um personagem? Te dou um personagem, você é um periquito, papagaio. O que você acha? E se vocês quiserem mais histórias de Hollywood, como Hollywood, ou como filmes no geral, né? Porque não foi só Hollywood que fez filmes propaganda. A gente tem muitos outros países que isso foi usado. Interferiram na maneira como nós pensamos? Me falem nos comentários, eu vou gostar de fazer isso, mas menos do que eu fiz, né? Porque eu não achei que eu ia tão fundo aonde eu fui. Dito tudo isso, as 2 animações que a gente vai conversar hoje são bem legais. Eu tinha esquecido, mas elas são bem legais mesmo. Eu me diverti muito, sobretudo que já foi a Bahia. Eu gostei bastante. Mas é que essa animação antiga da Disney, ela me faz muito feliz, assim. Eu amo a maneira como eles não estão preocupados com várias coisas de lógica, de parâmetro, de realidade, sabe? Me faz muito feliz. Vamos começar com Alô, Amigos! Amigos! Que é bem curtinho, ele tem 40 minutos, e é basicamente um documentário sobre os passeios desses cartunistas pela América do Sul. Então a gente vê o aviãozinho deles saindo, eles contando que eles se dividiram em 2 grupos, metade foi para uma parte, outra metade foi para outra parte, eles começaram no Rio de Janeiro e depois se dividiram, e a primeira coisa que acontece é eles irem para o Peru, no Lago Titicaca, e conhecer os Andes também. Então eles vão conhecendo a cultura, a gente vai vendo eles conhecendo a cultura, e vão vendo os desenhos que isso se tornaram, eles têm umas artes de conceito muito bonitas e os personagens da Disney também aparecem no decorrer desse documentário. Primeiro eles chegam no Peru, eles agem um pouco assim como se os peruanos fossem ponto turístico. As pessoas. Eles falam que a feirinha só serve pra escambo e pra fofoca. Eles chamam a flauta peruana de estranha. Mas assim, poderia ser bem pior. Bastante pior. E daí eles colocam o Pato Donald como se ele fosse um turista. Turista tradicional americano, assim. Tirando fotos de tudo. Querendo saber onde tá as coisas. Querendo provar as roupas. Querendo fazer tudo. E daí eles contam uma coisa que eu pesquisei. E não parecia verdade. E eu falando também não parece verdade, mas se alguém disser que eu tô errado nos comentários, eu aceito isso. Mas eles falam que as lhamas são controladas pelas flautas peruanas da mesma maneira que as cobras corais são controladas pelas flautas indianas. Então mostra um pequeno peruano com a sua flautinha e a lhama andando com ele, sabe, toda encantada com o som. Eu digitei no Google e ele nem entendeu minha pergunta. Daí mostra o Donald tentando andar no barco, que eles chamam de balsa, tentando andar nas balsas do Lago Titicaca, falando como o Lago Titicaca é frio, é gelado. Eles vão fazendo isso de um jeito que me encanta demais, porque, não sei se vocês que nasceram depois, procurem, mas nós que nascemos antes. Tinha uns desenhos que passavam na Globo e no SBT que era o Pateta aprendendo alguma coisa, que era tipo,
A arte de velejar. Como dançar. Tem o Pateta nas Olimpíadas, que era tipo um narrador ensinando e o Pateta fazendo tudo errado. Eu amava aquilo como a minha vida. Gente, se tivesse um DVD só do Pateta aprendendo coisas, eu compraria. Mas eu não achei só disso, sabe? É nessa mesma ideia. Tipo, o Pato Donald tá fazendo alguma coisa e daí o narrador fala e ele, o quê? E daí acontece o oposto. E esses 2 filmes estão disponíveis no Disney Plus, tá? Se vocês quiserem assistir, tá tudo lá. Eles andam, ele e a lhama encantada dele andam sobre pontes suspensas na Cordilheira dos Andes. Eles quase caem numa feira onde tem uma pessoa vendendo vasos de cerâmica. E daí ele tá tão traumatizado de quase cair nos Andes, de quase morrer de frio no Titicaca, que ele usa os potes para fugir. Próxima parada é o Chile. E daí eles explicam que não deixaram tirar foto nem gravar nada no Chile. Então eles tinham que apenas guardar as informações e depois no avião desenhar. E daí mostra eles no avião fechado, fumando e desenhando as coisas que eles lembravam. Fui pesquisar por que o Chile não deixou o Walt Disney entrar. E eu não achei tanta coisa como eu gostaria que fosse a resposta exata. Mas o presidente do Chile, que estava naquele momento, ele estava seriamente tentando se manter neutro. Porque ele também vendia um monte de coisa para a Alemanha. E ele também não tinha aquele ódio pelo Hitler, sabe? Ele falava umas coisas assim meio de carinho pra Alemanha. Então, eu acho que é por isso. O presidente era de um partido radical, talvez já por isso que eles não quiseram participar desse filme. Talvez. Especulação minha. Mostra os desenhistas desenhando os Andes e eles inventaram uma história de um aviãozinho. Essa história é dramática sem necessidade. O que é? No Chile existe uma família de aviãozinhos. Avião mãe, avião pai e avião filhinho. Um dia, o avião pai fica doente e a avião mãe não pode ir. Então, o pequeno aviãozinho criança tem que colocar a roupinha dele. Tem que colocar uma bolsinha de correios, porque ele tem que passar pelo Aconcagua, uma neve, um negócio assustador, para poder levar essa cartinha. Então, ele é um aviãozinho correios. É todo um rolê com esse aviãozinho na neve. Esse aviãozinho se fode, o pedacinho inteiro. Todo mundo acha que o aviãozinho morreu, tanto que a mamãe avião e o papai avião estão abraçados um no outro, enquanto o farol que ilumina, que também é vivo, tá procurando o aviãozinho pela névoa, e eles estão chorando porque o aviãozinho morreu, mas ele não morreu, ele sobreviveu. E ele tinha que entregar o único cartão de visita dizendo que eles estavam se divertindo na Argentina. Eu não sei porque o drama é tão grande desse desenho, mas tá. Eles saem do Chile e vão pra Argentina. E a primeira coisa que eles ficam é surpresos como a Argentina é uma cidade grande. Como Buenos Aires é grande, uma cidade de verdade. Eu não sei o que eles estavam esperando, mas eles falam, nossa, a gente ficou surpreso com os prédios, com as construções de Buenos Aires e tal. Mas o que eles realmente gostaram não foi de Buenos Aires, foi dos gaúchos argentinos. Que eu não sabia que era uma relação tão direta com os gaúchos brasileiros. Desculpa, eu não sei a história do Rio Grande do Sul, sou do Paraná. Mal sei a história do Paraná, né? Então, eles se encantaram com tudo, com os assados. Eu não sabia que era chamado de churrasco de assado, mas aparentemente era chamado de assado. Como eles se vestiam, com as esporas, com a boleadora, com a bombacha. A bombacha que, até os meus 33, 34 anos, eu achava que a bombacha era a bota e não a calça. Eu fotografei uma família de gaúchos que me contaram que a bombacha é a calça. Mas bombacha não é nome de bota? Você não imagina uma bota quando você pensa numa bombacha? Se você nunca viu uma bombacha na vida, se eu te mostrar uma calça e uma bota, você vai achar que é qual? Eu vi eles dançando com as prendas, sabe? As moças com vestidinho. E eles comparam os gaúchos argentinos com os cowboys texanos. E eles usam pateta pra fazer isso. Eles vão trocando as roupas, mostrando tudo certinho o que cada um faz. Daí eles contam que a maneira como os gaúchos argentinos selam o cavalo é diferente, tem mais camadas, porque eles dormem em cima do cavalo à noite. Eu não sei se isso é verdade. Eu procurei isso no Google. Também foi rápido, foi uma pesquisa do tipo: os gaúchos argentinos dormiam em cima do cavalo? Não apareceu muita coisa. Mas é possível. Mas também, eu já tava no final, gente. Eu já tava sem força de pesquisar coisas. Então, se vocês souberem dessas informações, eu vou ficar bem feliz. E eu sei que vocês veem os comentários também. Então, é todo um negócio, tipo, vocês assistem, vocês comentam, vocês leem. Somos todos um grupo super dinâmico. Daí mostra o gaúcho argentino comendo o assado, que é um jeito que você tem o pão embaixo, a carne em cima, e você corta a carne, come, corta o pão e come. Procurei no Google, método gaúcho argentino comer pão com carne, e eles só mostraram pão com a carne dentro.
Esse nó, eu não sei, mas ele mostra o Pateta comendo e ele acaba comendo sem querer a faca, porque é todo um sistema, um processo. Daí o Pateta caça uma ema com uma boleadora, ele participa de várias danças gaúchas feitas com pessoas de verdade, não só animações. E daí eles vão pro Rio de Janeiro! O Brasil é o país que eles ficam mais tempo, novamente porque eles precisavam bastante do Brasil para poder colocar as suas bases militares lá. Era importante que a gente fizesse muita amizade com o Brasil mesmo, por causa de guerra. E no Rio de Janeiro, eles fazem uns desenhos de aquarela tão bonitos, mas assim, tão bonitos mesmo. E eles percebem o papagaio. Falam que o papagaio está presente em todos os lugares. Nunca vi um papagaio no Rio de Janeiro todas as vezes que eu fui, mas aonde eles foram tinham vários papagaios e eles decidiram criar o personagem Zé Carioca. E os desenhistas americanos, eles vão ficar obcecados com duas coisas: passarinhos e mulheres. E a gente vai ver muito disso no próximo animação, que é o Você Já Foi à Bahia. Eles conhecem o carnaval, e eu não sabia que na década de 40 o carnaval todo mundo usava tanta roupa, todo mundo com muita roupa mesmo. Eles explicam que o carnaval é um evento que foi preparado o ano inteiro, é uma mistura de Ano Novo com Mardi Gras, que é um carnaval deles lá. E daí eles pegam a música Aquarela do Brasil e eles usam a música de fundo para fazer uma aquarela do Brasil. Então o pincel vai desenhandinho assim, e é bem bonito. Eu sei que isso foi toda uma propaganda pra gente fazer amizade, funcionou porque ficou bem bonito. Como eles não tinham muito dinheiro pra fazer as coisas, eles deram mais liberdade artística pros desenhistas, sabe? Então fica bem bonito, eles desenham as flores e os lagos, e bem legal. Até o momento que eles desenham o Zé Carioca, e ele é oficialmente apresentado para o Pato Donald. Eles trocam cartões de visita. Zé Carioca, ele é um malandro carioca, fumando o seu charuto, empolgado. Na verdade, eu achei ele bem brasileiro mesmo, assim. Ele é bem empolgado. O Pato Donald chega pra cumprimentar e fala: não, meu querido, me dá um abraço. Os dois se abraçam. E ele fala: você vai conhecer um monte de lugar. Você vai conhecer Corcovado, você vai conhecer um monte de coisa legal. E ele vai falando, até o momento que ele fala inglês. Let's go to the town. E o bom é que eu posso falar com o meu inglês quebrado, porque o dele também é quebrado. E ele fala bastante coisa em português, e o inglês dele é com o mesmo sotaque nosso brasileiro. E os dois vão sambando enquanto o pincel do desenhista vem na frente, assim, e ele vai fazendo o chão do Rio de Janeiro, aquele chão curvadinho, até o momento que ele desenha um bar. E daí ele fala: vamos tomar uma coisa, vamos tomar um trago, Pato Donald. Pato Donald fala: refrigerante? E daí ele fala: não, cachaça. Pato Donald toma cachaça, ele fica alteradíssimo. Sai fogo pela boca dele que acende o charuto do Zé Carioca. Ele começa a soluçar de bêbado. E o soluço vira a base da batida pro samba. Que daí pega uma caixinha de fósforo. E daí eles começam a fazer um samba pelo soluço alcoolizado. Pato Donald. Década de 40, né? E daí corta pro Pato Donald dançando com uma baiana no Rio de Janeiro. E daí o filme acaba com o Pato Donald indo lá longe, dançando faceiro com a baiana. O Pato Donald desse tamanho, a baiana grandona assim. E com isso nós vamos para o segundo filme, o Você Já Foi à Bahia. Que esse é o nome em português, mas o título oficial dele é Los Tres Caballeros, que são os três amigos, né? Que é o Pato Donald, americano, o Zé Carioca do Rio de Janeiro e o Panchito do México. A história do Você Já Foi à Bahia é dividida em curtas, porque é mais barato de fazer, e é o dia do aniversário do Pato Donald, que eu descobri nessa animação que ele nasceu numa sexta-feira 13, e ele recebe uma caixona de presente dos amigos latinos dele. O primeiro presente é um projetor, um rolo de filme e aquele negócio que você usa pra ver, né? O telão branco, sabe? E é a história de um pinguim. Eu acho aquela história tão fofinha. O nome do pinguim é Pablo. Ele mora no Polo Sul e todos os outros pinguins são muito felizes de morar no frio. Eles vão pra praia no frio, eles fazem castelo de neve, eles patinam, eles são muito felizes, menos o Pablo. O Pablo tá sempre com frio. Me identifiquei com o Pablo. Então, ele, ao invés de sair de casa e viver, ele fica no iglu dele, onde tem um forninho, que é tipo o melhor amigo dele. Ele fala: o melhor amigo dele é esse forninho. E daí ele vira a barriga, esquenta a barriga, mas a parte de trás fica fria, daí ele vira. E a vida dele é ficar girando, tentando ficar quente, não conseguindo, e o sonho dele é ir pro calor. Só que, toda vez que ele sai do iglu, ele fica congelado e ele tem que voltar pra casa dele. Então, a primeira tentativa dele de ir pro calor é ele andando. Ele anda 10 passos, ele morre de frio e volta correndo. A segunda vez, ele tenta levar o forninho dele nas costas. E ele vai, mas daí ele cai pra trás, porque o forno dele é muito pesado. Terceira vez, ele enche o corpo de bolsas de água quente, só que a bolsa de água quente derrete e faz ele cair na água. E daí os amigos dele têm que salvar ele de volta, colocar ele na banheira pra ele derreter. É muito bonitinho, gente. Eu acho tão fofo. E daí ele tem uma ideia. Ele
corta a neve que tá em volta do iglu dele pra fazer um bar. E daí ele pega o mapa dele e ele vai em direção à América do Sul. Eu amo uma coisa que eles fazem, que eles desenham o mapa da América do Sul com a escala toda errada. Então, você vê exatamente o mapinha da América do Sul, mas em comparação, o barco seria muito gigante. Mas não, a proporção deles é completamente alterada para melhorar a ideia do desenho. Fica muito legal mesmo. Até o momento que ele chega em Galápagos, e daí o calor derrete o barquinho dele, mas dele usa a banheira pra chegar até a ilha, e agora ele tá vivendo uma vida feliz no calor, mas só que ele sente falta dos amigos dele, que estão no frio. E daí depois disso, o nome desse primeiro curta é Aves Raras. E eu achei uma ideia muito inteligente, eles pegarem aves de toda a América do Sul para identificar os seus países, porque daí eles podem desenhar coisas legais, mas ao mesmo tempo contar a história dos lugares. Então a gente conhece os pássaros da Colômbia, os pássaros do Uruguai. Ele passa até pelos flamingos, que eu não tinha ideia que era uma coisa nossa. Ideia que tinha o flamingo originário da América do Sul. Eu não tinha pista disso. Que deixa o Pato Donald faceiro conhecendo todos os primos dele, os primos pássaros dele. E daí, depois de todos esses pássaros, o narrador fala: eu vou contar pra vocês a história do pássaro mais estranho do mundo. E essa é a história do narrador. O narrador era um pequeno gaúcho, um gauchito, e ele saiu pra caçar com a faquinha dele e a boleadora dele, e ele encontra um burrinho que voa. É um Pegasus da América do Sul. E ele consegue capturar o burrinho, eles ficam super amigos. O burrinho adora tomar mate com ele. E o plano deles é ir numa corrida de cavalos e ganhar o prêmio da corrida. E daí, nessa corrida, a gente conhece várias coisas da cultura onde o gauchito está. A gente vê eles jogando bocha, que eu não tinha ideia que era coisa da América do Sul também, mas bocha nossa. A gente vê as danças típicas do lugar. Eles vão mostrando várias coisas que eles aprenderam e usam o gauchito com o seu burrinho voador como desculpa. Daí acontece a corrida, burrinho e gauchito ganham, só que daí eles percebem que o burrinho tem asa e todo mundo quer pegar o burrinho sai voando com o gauchito e eles nunca mais voltam. Esse é o final da história. E a gente voou até nunca mais ser visto. O segundo presente do Pato Donald vem do Zé Carioca, que é um livro do Brasil. Então ele abre o livro e daí aparece o Zé Carioca totalmente imperativo falando: você já foi à Bahia? A Bahia é tão legal. E é verdade, a Bahia é realmente muito legal. Eu fui muito feliz na Bahia. E eu entendo porque as pessoas do Nordeste são muito mais felizes do que as pessoas do Sul. Porque tava 26 graus e era o inverno de vocês. Se o meu inverno fosse 26 graus, eu também seria uma pessoa mais feliz. Mais aberta, mais sociável. O tempo parece que lá funciona diferente. Parece que tudo não tem pressa pra acontecer, sabe? É tão feliz, tudo acontece, mas não sei... saudades. Tanto que foi tão triste, tipo, eu saí da Bahia, tava sol, tava bonito. Daí eu fui pra São Paulo e daí tava cinza. E daí foi ficando roxo quando eu cheguei em Curitiba. Então você sai da alegria e você vai pra depressão, assim. Depressão. Daí o Zé Carioca começa mostrando todos os desenhos que os artistas fizeram. E daí ele começa a cantar a música Você Já Foi à Bahia. E a música é Você Já Foi à Bahia. É um lugar tão incrível que depois que você for pra lá, você não vai querer mais ir embora. E ele canta, ele se multiplica em vários, ele vira Carmen Miranda, e ele continua. E você já foi à Bahia? Daí o Pato Donald fala: não, eu nunca fui à Bahia, e você? Daí o Zé Carioca olha pros outros Zé Cariocas que também estão no sonho e fala: e vocês? Eles: não. Então nem o Zé Carioca tinha ido pra Bahia, os dois pegam um na mão do outro, entram no livro e pegam um trenzinho que vai levar eles pra Bahia. Chegando na Bahia, a primeira pessoa que ele conhece é a Yayá. Eu estou vestida de Yayá, eu sou uma baiana da década de 40, só que uma baiana errada. Eu já vou falar sobre a baiana errada. A Yayá está vendendo quindins e o Zé Carioca traduz quindim como cookie. Zé Carioca, dava pra traduzir com outra coisa. Pato Donald fica imediatamente apaixonado pela Yayá, sou eu. E ele decide perseguir a Yayá, e ele tem ciúmes da Yayá quando os outros malandros tentam conversar com ela. Inclusive, uma hora um vendedor de laranja passa por ela e ele tenta derrubar o vendedor de laranja com uma marreta pra se afastar da Yayá. A Yayá é vivida pela Aurora Miranda, que é a irmã da Carmen Miranda. Qual eu fui pesquisar sobre o assunto, eu fiquei meio triste depois que eu pesquisei, porque a Carmen Miranda fez parte de um movimento para embranquiçar o Brasil. Por quê? Porque eles pegaram cantores brancos, a Carmen Miranda nasceu em Portugal, ela cresceu no Rio de Janeiro, mas nasceu em Portugal, para cantar músicas e danças tradicionalmente culturais africanas. Pessoas negras. A Carmen Miranda é a versão embranquiçada da baiana. Ela pega todos os exageros e estereótipos, se concentra numa pessoa só, canta músicas que foram criadas por uma cultura de pessoas negras, se apropria disso e é vendida para classes sociais mais ricas, como a cultura do Brasil. Olha como a gente não tem preconceito. Olha como a nossa cultura é uma coisa só. Olha como todo mundo dança samba e todo mundo canta marchinha. Todo mundo. A Carmen Miranda fez sucesso
nos Estados Unidos exatamente por causa da política da boa vizinhança, exatamente porque eles estavam tentando fazer amizade com a América do Sul, tanto que quando isso acabou, a carreira dela também não durou. E ela só poderia continuar como atriz em Hollywood se ela mantesse todos os exageros e todos os estereótipos do Brasil, da baiana com fruta na cabeça, que não sabe falar inglês. Mesmo ela sendo fluente em inglês, ela tinha que fingir que não sabia para poder dar essa ideia de a gente ser meio chucro, meio ignorante, sabe? Era a Carmen Miranda que tava lá em Cuba, dançando e falando português, sabe? O sucesso da Carmen Miranda é fruto da política da boa vizinhança e fruto da ideia do Brasil mostrar um Brasil culturalmente rico, porém muito branco. Tanto que tem um momento nessa animação que a Yaya é levada por uma multidão de baianas, todas branquíssimas, todas. Se eu soubesse dessa história antes de fazer a roupinha, eu não teria feito. Eu teria feito uma roupinha baiana brasileira de verdade. Mas eu não sabia. Desculpa. Eu fiquei tão bonitinha nela. E isso das baianas serem todas brancas nesse trecho do filme é imposição brasileira, não é coisa dos americanos. O Brasil optou por mostrar todas essas mulheres brancas vestidas de baiana. A Argentina fez a mesma coisa no filme Alô Amigos. Eles gravaram um momento na Argentina onde dois irmãos negros famosos na Argentina estavam cantando e a Argentina pediu para tirar esse trecho porque eles não queriam estar associados à ideia de que duas pessoas negras estavam fazendo sucesso na Argentina, que era para ser branca. E os Estados Unidos fez um negócio muito parecido com o Elvis. Eu não sei se foi uma coisa tão proposital como aqui no Brasil, mas ter um homem branco com trejeitos que canta música negra faz sentido ele ter feito tanto sucesso também por causa disso, né? Porque ele deu autorização para os brancos ouvirem músicas negras, já que quem cantava era um homem branco. As baianas brancas passam pela Yaya, levam os malandros, ela fica sozinha e daí o Pato Donald dá um ramalhete de flor, e o Pato Donald dá um buquê de flores pra ela e ela dá um beijão no Pato Donald que fica apaixonadíssimo e não quer ir embora da Bahia. Ele realmente não quer ir embora, ele estava certo na música, mas ele é levado, obrigado, pelo Zé Carioca, porque ele tem mais um presente para abrir. Esse último presente é do Panchito, que é do México. E eles oficialmente cantam a música dos Três Cavaleiros. Dos Três Cavalheiros. E é engraçado essa música porque o termo gay, ele significa feliz. Então, na década de 40, 50 até 60, eles usavam muito esse termo. Tipo, tal pessoa, ela é muito gay, muito feliz. E a música dos Três Cavaleiros em inglês é isso. É tipo, Three Gay Friends. São três amigos felizes. Three Gay Friends. E é bem engraçado. Agora que a gente tem esse contexto, é bem bonitinho. We're three caballeros, three gay caballeros. E Los Três Cavaleiros acabaram sendo muito usados no decorrer dos anos, tanto que no reboot do Caçadores de Aventuras, o DuckTales, eles aparecem no episódio. Inclusive, se você nunca assistiu o reboot de DuckTales, assista. É muito bom. É muito bom mesmo. É muito divertido. Muito bem feita. Eu só assisti porque o tio Patinhas, a voz original era feita por um dos Doctors do Doctor Who. E daí eu assisti por causa disso e eu adorei muito. É muito legal. Assistam. Eu sei que é estranho ter um reboot de uma coisa que era clássica pra gente, a gente gostava. Eu acho que ficou até melhor. Aí o Panchito mostra pra gente a pinhata. Ele conta pra gente que a pinhata é uma tradição de Natal. Conta sobre as poçadas, que é uma tradição onde várias crianças colocam uma miniatura de Maria grávida, o burrinho e José, e eles batem de casa em casa procurando pouso para Maria. Eles são negados até o momento que uma casa aceita e nessa casa tem a pinhata. E daí eles estouram a pinhata e daí tem doce, tem um monte de coisa legal. Essa tradição realmente existe, essa eu achei, é realmente que parece, e eles mostram isso com uns desenhos tão bonitos. E daí o Pato Donald estoura a pinhata e tem vários itens da cultura mexicana. E daí eles pegam um sarape, ou sarapé, que é aquele tapete que eles usam em cima, como se fosse o tapete mágico do Aladdin, então é o sarape mágico, e eles vão conhecer vários lugares do México. Eles param no primeiro lugar onde eles conhecem várias danças mexicanas, e a gente vê um número inteiro de dança. A gente conhece uma área de pescadores, que eles estão voando pelo sarape. A gente vai pra Vera Cruz, onde tem um outro grupo de dança diferente, esse o qual o Pato Donald também se apaixona pelas meninas dançando. Ele quer muito pegar mulher, bastante, assim. Os desenhistas americanos colocaram o Pato Donald como alguém que gosta de pegar mulher. Eu tô vendo uma projeção aí. Daí eles vão pra Acapulco, onde os três ficam completamente hipnotizados pelas mulheres de biquíni, e eles decidem perseguir essas três mulheres, e elas estão adorando essa perseguição, elas estão achando o máximo que esses três pássaros antropomórficos estão perseguindo elas correm rindo assim, até o momento que eles têm que ir embora e dar tchau pras moças, e elas são tipo, tchau,
na praia pros 3 pássaros de desenho animado que estavam dando em cima dela. Eles mudam a página do livro e começa o que eu acredito ser chamado momento ayahuasca do livro. Porque ele começa mostrando a noite mexicana, todas as luzes da noite mexicana, daí o céu mexicano, e daí uma das estrelas vira uma mulher. Pato Donald também se apaixona por essa mulher. E daí ele vai atrás dela, e de repente começam flores a aparecer, e a mulher aparece dentro de uma flor. Ela, tipo... E daí o Pato Donald muda de cor. E daí as coisas começam a acontecer muito rápido. E parece uma coisa muito viagem, drogas. Assim, bastante mesmo, bastante. Daí o Pato Donald meio que vira uma flor, mas ele voa que nem beija-flor, porque ele quer beijar a outra flor que é a mulher cantando. Daí, enquanto ele vira flor, aparece uma mulher de verdade, vestida de flor. Só que de verdade, não de desenho. E daí aparece uma mexicana com uma roupa verde cactus, que também... O Pato Donald fica apaixonado, daí os cactos começam a imitar o Pato Donald, e daí no final ela vira um cactus. Drogas, aquele final é drogas, aquilo é muito, 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 muito drogas, assim, bastante mesmo, drogas. Daí o Pato Donald vira um touro, o Panchito vira um toureiro, e o Zé Carioca vira a multidão torcendo. Mas daí, atrás do rabo do touro, que é o Pato Donald, tem várias bombas de foguete, e daí o Zé Carioca usa... o charuto dele pra estourar foguetes. E daí, eu não falei do Panchito uma coisa importante, ele é muito pró-armas. Então, toda vez que ele tá feliz, ele comemora tirando pra cima. E daí acontece o mundaréu de fogos de artifício. E o filme acaba. Eles são filmes bem visuais, então eles são um pouco mais complicados de explicar. Mas assim, fora toda a parte de guerra, o racismo e um pouquinho de insensibilidade cultural, eu acho que eles não foram tão ruins assim, sabe? Tem bastante coisa criativa, eu acho até carinhoso a maneira como eles retratam as partes do Rio de Janeiro e da Bahia, que a gente conhece, então, tipo, eu achei até que respeitoso em vista do que eles poderiam fazer. Mas aí na minha pesquisa eu descobri que o Departamento de Amizade com a América Latina tinha uma seção só para evitar aberrações culturais. Então, foi esse departamento que falou que o Zé Carioca tinha que ter um sotaque português e não um sotaque espanhol. Foi esse departamento que falou que o Zé Carioca tinha que ser falado por alguém que fala português, não um americano falando português, porque é da diferença. Era esse departamento que corrigia as partes em espanhol para eles não falarem merda. Viu, amiga Pérez? Eles fizeram isso, amiga Pérez. Então até isso foi planejado. Até o cuidado, eles tinham um departamento que fazia toda essa censura de aberrações culturais. O problema é que Hollywood ignorava tudo que eles falavam, por isso saiu o filme errado que eles fizeram. Mas o Disney obedeceu. Eu acho um negócio interessante de assistir. Eu acho divertido de assistir, ainda mais sabendo que só existe por causa do Hitler. Isso é incrível, gente. E aí, gente, gostaram desse episódio da Neura e Perfecção e uma coisa aleatória? Conta pra mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Eu prometo que eu não tenho a menor ideia quando vai sair um vídeo parecido com esse. Eu tenho que parar de ser tão caótica, né? Semana que vem, então, nossa, gente, semana que vem vai ser muito caos. Vai ser incrível, vai ser muito divertido, porque eu gosto de deixar vocês completamente confusos em relação a que nicho é esse canal. Então, se inscreva. É divertido, é uma aventura, é emocionante. Dá uma olhada na minha descrição, tem um grupo no Telegram. Se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do canal e a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.